E vamos falar agora de política. Em função do feriado de carnaval, a Câmara de Catanduva realiza hoje, então, a sessão ordinária, com apenas um item na ordem do dia. Será analisado o parecer do Tribunal de Contas do Estado, TCE, para o balancete da Prefeitura de Catanduva do exercício de 2022. O parecer do Tribunal de Contas foi favorável à aprovação das contas, com emissão de recomendações ao prefeito Padre Osvaldo para que adote medidas e ajustes indicados. Isso quer dizer, foi aprovado, mas com ressalvas. E os vereadores, então, irão discutir e votar a propositura. E amanhã a gente mostra aqui tudo sobre a sessão de hoje. E olha, nossa comentarista de política, Renata Marques, vai trazer os destaques da região, mas ela está lá na casa dela, direto aqui para o CR News. Boa noite, Renata, tudo bem por aí? Passa então para a gente quais os destaques que você preparou para a gente. Olá, Natália, boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Fim de carnaval, fim de Oscar, e para muitos que ainda leva essa retórica que o Brasil só funciona após o carnaval, espero que agora ele realmente funcione. E como a gente não poderia deixar de vir aqui falar sobre os comentários do Oscar e a polarização que se tornou também essa história, eu quero aqui deixar o meu comentário. O que acontece? O filme ele retrata uma ditadura que realmente aconteceu, só que ele foi retratado do ponto de vista da esposa do Paiva. E existe uma outra versão. Só que quem escreveu o filme, né, quem dirigiu o filme, quis retratar um lado da versão e tá tudo bem, tá tudo certo, é o papel dele, é isso que eles gostariam de fazer e cabe ao filme mostrar a história e as pessoas gostarem ou não, pesquisarem o outro lado ou não. O que se trata aqui nessa polarização, que ficou uma briga de quem estava torcendo para Fernanda, quem não estava torcendo, se o filme era bom, se o filme não era bom, foi a questão da lacração. Quando uma pessoa, uma brasileira, ela vai num canal de TV e ela vai militar com mentiras, que é exatamente isso que ela e o diretor fizeram, eles foram em um canal estrangeiro dizer que se fosse no governo do presidente Bolsonaro, esse filme não poderia estar sendo passado, esse filme não seria autorizado. Isso é mentira. A gente sabe que durante o governo do presidente Bolsonaro, nada disso aconteceu. Não teve censura de nenhum dos lados. Agora, quando eles fazem isso, mostrando uma ditadura só do passado e fazendo de conta que hoje o Brasil está sobre as regras da lei, que está tudo acontecendo normalmente, isso é uma hipocrisia. Então, quando uma outra parte se levanta contra esse posicionamento, quanto essa história, acontece essas brigas, né? Essas brigas de internet de que não tá torcendo por um brasileiro, são os genocidas que não estão torcendo por uma brasileira porque ela tem um posicionamento favorável ao presidente Lula. Não é isso que se trata, gente. A gente precisa analisar. O filme, ele conta a história real ou ficção, que seja, cabe a cada um gostar ou não, cabe aos quem julgou lá do Oscar. O que está incomodando a maioria das pessoas que estão se posicionando contra a Fernanda é por conta desse tipo de alegação, que o filme não seria possível produzir numa época do governo Bolsonaro. Isso claramente é um apoio ao atual governo, à atual ditadura, se calando pela ditadura do judiciário que está acontecendo hoje no Brasil, e a gente está vendo isso de brasileiros falando fora do Brasil. Então, na questão dessa polarização do filme, não é o filme somente, tá? Quem quer conhecer o outro lado da história, tem meios aí na internet, saber quem era a família Paiva, quem foi o Paiva, né? Fora do que foi retratado, mas a questão das críticas, elas são exatamente pelo posicionamento dos atores, em especial da Fernanda Torres. E ontem teve o primeiro discurso do presidente Donald Trump no Congresso. Ele veio mais uma vez com muito forte, né,
falando que a América está de volta e que é só o começo. E o mais importante, ao meu ver, que ele fez durante todo o tempo, que foi de 1h40 mais ou menos, ele deixou muito claro as ações que ele já está tomando, mesmo com poucas semanas de governo. Ele deixou claro que tudo que ele está fazendo com tanta rapidez foi o que ele prometeu na campanha. Então a gente não está muito habituado, né, com essas promessas serem realizadas com tanta agilidade, e ele pontuou algumas delas, como a política da imigração, a guerra da Ucrânia. Ele até mencionou os últimos acontecimentos lá com o presidente da Ucrânia, o Zelensky, e ele tocou no assunto da política da diversidade, né, uma pauta que corre o mundo e que causa tantas brigas, tantas divergências. E ele mencionou que os Estados Unidos está deixando de ser um país woke, e agradou a muito, né, pelo menos a grande parte da população americana, eu acho que de outros países também, que luta contra essa cultura. E nada mais do que ele está falando e fazendo foi tudo que ele prometeu em campanha. Então ele teve a maioria dos delegados dos Estados Unidos, assim como a maioria de voto. Então ele vem agradando no seu discurso, nas suas ações, exatamente porque está fazendo o que ele prometeu. Apesar de tantas histórias, tantas narrativas que a gente vê aí nas redes sociais, o presidente Donald Trump está conseguindo executar aquilo que ele prometeu. E espero que a gente consiga fazer essas mudanças aqui, também no Brasil. Que 2026 a gente consiga mudar a nossa política cultural, a nossa política woke, e a gente consiga trabalhar e colocar um governo que realmente consiga pensar no povo de uma forma geral. E mais uma novidade para o jornal, né, Natália, do CR News. A partir da semana que vem, eu vou estar fazendo a cobertura e os comentários também da política de São José do Rio Preto. A gente vai ampliar essa grade de comentários, de ações, de assuntos políticos, continuando fazendo de Catanduva, mas ampliando para São José do Rio Preto e cidades vizinhas. A gente tem o interesse de aumentar o nosso público, levar mais conhecimento para você e até mesmo fazer um comparativo. A gente tem 2 prefeitos pelo PL, o de Catanduva, o prefeito Osvaldo, e o de São José do Rio Preto, o coronel Fábio. E eu acho que é bem interessante, apesar das devidas proporções, né, a gente fazer a diferenciação do tamanho de Catanduva, do tamanho de São José do Rio Preto, mas a gente poder analisar as ações e os princípios quando se diz da direita, quando se diz sobre as ações que um prefeito de direita defende. Eu acho que dá pra gente fazer esse comparativo e vai ser bem bacana a gente ter o pessoal de São José do Rio Preto também acompanhando o nosso jornal e o meu comentário. Então é mais uma novidade aí para o jornal CR News, que eu acho que vai ser muito legal. E falando em São José do Rio Preto, Natália, o deputado Paulo Bilinski e a sua esposa Carla Bilinski se mudaram esse final de semana, esse feriado, para São José do Rio Preto. Em suas redes sociais, eles alegaram, né, declararam que estavam se mudando em busca de uma melhor qualidade de vida. E eu realmente espero que eles encontrem essa qualidade de vida, que Rio Preto os receba de braços abertos, com muito carinho, e eu particularmente vejo com ótimos olhos, vejo muito bom deputados se mudando aqui para a nossa região. Além da proximidade, né, de ter proximidade com eles, a gente consegue mostrar as necessidades aqui do interior. Eles vão viver a nossa realidade, vão sentir o que a gente precisa, e eu acho que é muito mais fácil para eles trabalharem lá quando se convive aqui na nossa região. Sejam muito bem-vindos e bom trabalho, deputado!